Oi, gente! Donas da Voz está começando. Eu sou Lívia Matos e esse é o nosso espaço para falar de empoderamento, inspiração e muita transformação. Então aqueça a sua voz e vem com a gente. Hoje no quadro Sua Voz, mais uma história que recebemos das nossas ouvintes. Dessa vez sobre frustração no trabalho, onde trabalhar virou uma tortura. Nesse episódio abordaremos com um olhar mais profissional essa situação para tentar dar luz a essa mulher que enfrenta essa difícil situação na sua vida. Antes, queria muito agradecer a participação das nossas co-apresentadoras. Estou aqui com Andressa Tans, que é neuropsicóloga, palestrante, especialista em trauma, escritora e diretora da Clínica Límbicos, e com Cláudia Lisboa, que é mentora de líderes, palestrante, facilitadora, terapeuta integrativa, fundadora e diretora executiva da Soul Academy. É muito importante abordar essas questões e ter empatia com as pessoas, porque todos nós temos nossas questões e passamos por problemas e traumas também. Mais uma vez, se você quiser ser ouvida, envie a sua história pra gente, lembrando que aqui é um ambiente seguro em que a gente conta essas histórias de forma anônima e a gente tem certeza que muitas mulheres vão se sentir representadas no seu relato e quem sabe a gente possa ajudar milhares de mulheres aí. Então envia pra gente, nosso e-mail é donasdavoz.podcast@gmail.com. A gente está esperando a sua carta. Carta da leitora. Ao Donas da Voz. Escrevo para compartilhar um desafio pessoal que estou enfrentando e pedir sua ajuda e orientação. Atualmente, estou em um ponto da minha vida onde o trabalho se tornou uma fonte constante de frustração e vazio. O que deveria ser motivo de motivação e realização se transformou em uma jornada de busca infrutífera por significado. Ao longo dos anos, experimentei diferentes áreas profissionais, na esperança de encontrar minha paixão. Mas até agora, não consegui me conectar verdadeiramente com nenhuma delas. Cada novo ambiente de trabalho traz consigo a mesma sensação de deslocamento. As tarefas que realizo não me trazem satisfação e as interações diárias com colegas e superiores apenas reforçam a minha insatisfação. Sinto-me como se estivesse observando minha própria vida passar sem conseguir encontrar um propósito genuíno. Expressar essa luta interna para amigos e familiares tem sido difícil. Muitas vezes ouço respostas bem intencionadas, como pelo menos você tem um emprego. O que, embora compreensível, não capta a profundidade do meu desafio emocional e mental. Essa falta de compreensão só aumenta a minha sensação de isolamento. Estou agora em um ponto onde reconheço que algo precisa mudar. Preciso encontrar um caminho que me permita não apenas sobreviver profissionalmente, mas também encontrar alegria e propósito no que faço todos os dias. Se vocês puderem oferecer qualquer orientação ou conselho sobre como posso começar a explorar minhas verdadeiras paixões e valores e alinhá-los com a minha carreira, ficarei imensamente grata. Agradeço antecipadamente a sua atenção e apoio nesse momento desafiador. Bom, gente, esse eu acho que, Cláudia, é uma situação muito comum nos dias de hoje, né? As pessoas estando em empresas que não se veem conectadas, essa desconexão total de propósito, de valores, essa falta de vontade de trabalhar e de amar o que realmente faz, né? Então eu queria ouvir um pouquinho de você, se você tem visto muito isso, e talvez a gente entender um pouco mais as causas, né, dessa falta de conexão, porque são poucas, na verdade, as pessoas que realmente hoje são pessoas realizadas profissionalmente, que amam o que fazem, que gostam. A gente vê uma grande parte das pessoas que sobrevivem, né, que trabalham porque precisam pagar as contas. Eu queria ouvir um pouquinho de você, a realidade hoje que você tem ouvido. Eu vou trazer para vocês uma pesquisa que eu acho que ela foi feita há 2 anos atrás, se eu não me engano, do Gallup, Instituto Gallup, de pesquisa, que fala que, em média, 75% das pessoas, as respondentes dessa pesquisa, se disseram desengajadas do que estavam fazendo nas empresas. Nossa, é muito alto. É muito alto. 75%. Eu acho que esse número aumentou, tá, Lívia? Porque eu não pesquisei, de fato, a última pesquisa, que eu acho que eles nem fazem todo ano. É bianual mesmo. Então, esse número é bem assustador. Eu falo até isso na minha palestra, sobre pessoas que não se sentem engajadas com o que fazem. É alto, porque automaticamente tem esse sentimento de desmotivação, de desconexão. Mas é muito comum, sim, infelizmente.
Há muitos relatos de pessoas que estão sobrevivendo no emprego. Vão lá pela grana, vão lá porque é um meio de ganhar dinheiro, mas que não se sente conectado com o que faz, não se sente feliz com o que faz. Eu quero voltar um pouquinho no tempo, porque eu acho que isso começa lá atrás, tá? Eu já ouvi centenas de histórias parecidas, tá? Em programas de treinamento de desenvolvimento, em processos de coaching, mentoria. Muitas pessoas, elas têm... muito cedo, né? Nós, muito cedo, tivemos que fazer uma escolha profissional. Aos 16 anos, agora é mais cedo. Antigamente, quando eu era mais jovem, era aos 17. As pessoas geralmente entravam com 17, 18 na faculdade. Hoje, parece que esse processo está mais acelerado. Aos 16 anos, um adolescente. Esse adolescente precisa fazer uma escolha. Pro resto da vida, teoricamente, né? Teoricamente. Na minha geração, eu tenho 50 anos, a nossa geração, isso era muito determinista. Era a carreira para o resto da sua vida. Hoje, graças a Deus, o modelo mental dos jovens não é mais assim, né? Mas nessa minha geração, os cinquentão, os quarentões, tinha esse modelo. E a gente se via forçado, aos 17 anos, ter que fazer uma escolha de vida. Sem autoconhecimento, sem maturidade, muitas vezes guiado pelos pais, influenciado pelos pais. Porque muitas vezes os pais projetam nos filhos as profissões que eles acham que são as profissões de sucesso, né? Até porque, por exemplo, é uma pessoa que nasceu e tem pais advogados, né? Vamos pegar assim. Se força a ter que se formar de advocacia. Porque, tá aqui a carteira de cliente, você já vai ter, tem toda a facilidade. Médicos, isso acontece muito. Ou herdeiro, né? Às vezes tem uma família que tem um patrimônio enorme. Você vai ver empresas... empreendedor. Às vezes a pessoa não quer aquilo. Ela se vê influenciada muito pela família em escolher uma carreira que não é a carreira que tem a ver com as habilidades e competências de fato daquela pessoa. Mas ela também nem sabe. Ela só tem 16 anos. O que ela experimentou da vida? Da parte profissional, ela nem deve saber quais são as carreiras existentes, né? Hoje, eu acho que o jovem é mais informado, tá? Os jovens da minha geração, e eu tô falando assim, que a gente tá falando da geração X, que é a minha geração. Depois veio os milênios, que eu considero muito mais informados, que tiveram muito mais opções, porque a informação estava muito mais ali. A gente não tinha tanta informação como a gente tem hoje. No passado, a gente tinha pouca opção, que as famílias desejavam que a gente se formasse em advocacia, engenharia ou medicina. Eram as formações que davam status quo. Todo o restante você não vai ganhar dinheiro, você vai ser pobre se você não se formar numa dessas profissões. Não tem status também, né? Hoje, isso vem se diluindo, não é mais assim. Mas já passaram por mim muitas pessoas com essas 3 formações. E extremamente frustradas com o que fazem. Engenheiro que foi para a área de vendas, né? Médico que virou professor, né? Advogado que não trabalha com advocacia, trabalha na área comercial ou trabalha numa empresa, que se formou, mas não seguiu a carreira, porque se formou por uma condição da família, né? Ou pela época em que não tinha muita opção, a gente não tinha tantas opções assim, tá? E aí começa uma questão que a gente está vendo descascatear hoje, né? Então você vê muitas pessoas infelizes hoje porque lá atrás fizeram uma escolha equivocada e às vezes determinista. Elas, não, agora eu me formei, agora não tem mais jeito. Aí faz uma pós daquele mesmo tema, aí faz um MBA daquele mesmo tema. É como se ele tivesse se aprisionado àquela profissão. E óbvio, ele vai ter uma função na empresa, né? Ele vê que ele não vai ser feliz. Ele não tá, lógico, não tá ornando com as habilidades dele, não tá conversando com a alma dele, com o que ele pode dar de melhor para a sociedade. Né? Que às vezes ele tem um talento totalmente diferente do que a família desejava para ele. Okay? Então, essa é uma questão que a gente precisa colocar uma luz em cima. Porque historicamente, né? Klaus está falando isso, né? É muito importante mesmo. Historicamente, os grandes colonos antigamente, o que eles faziam? A família, ela era extremamente numerosa. Por quê? Porque esse colono, ele não precisaria ter custos com funcionários, porque os próprios filhos trabalhariam em prol do crescimento dos negócios, né, da família. Então, esse filho não receberia pelo trabalho executado. Então, muitas famílias ainda hoje, né, a gente vê empresas familiares, ele coloca o filho ali, e o filho muitas vezes ele não quer essa sucessão, ele quer fazer outra coisa, e a família obriga esse filho a
suceder os negócios e levar essa empresa. Então, isso é uma coisa muito antiga, Só que aí a gente vem no padrão né, comportamental e passado, e isso tem a ver também com heranças comportamentais e que são péssimas. Então, a gente vê muita gente satisfeita porque a família botou na cabeça dela que ela tinha que fazer isso ou aquilo para ser bem-sucedida, e ela, na verdade, quando ela começa nesse movimento com a família, ela faz uma desconexão com o próprio eu dela, o mais genuíno, ela passa a viver desconectada com ela, e quando ela chega na vida adulta, ela se vê perdida dentro da organização, porque ela não tem conexão com aquilo que é mais genuíno, que é o eu verdadeiro dela, porque ela está desempenhando um papel que foi imposto pela família, e ela já se sente perdida, e ela não sabe que ela está desconectada com ela mesma. E aí ela começa a ter um conflito emocional extremamente gigante. E ela se vê muitas vezes assim, o rendimento dela cai, ela tá trabalhando pelo dinheiro porque ela precisa sobreviver, e a pessoa ela pode desenvolver burnout. Eu recebo pacientes com burnout justamente por uma questão que é intrinsecamente imposta pela família, e a pessoa chega com 40, quase 50 anos totalmente doente emocionalmente. Eu ia até falar isso, seria até a nossa próxima pergunta, porque assim, eu acho que esse tipo de comportamento, depois eu quero voltar até a palavra para você, Cláudia, para continuar os itens, né? Mas a gente vê muitas pessoas com depressão, com ansiedade, justamente porque não se veem conectadas. Quando você me fala 75% das pessoas não se sentem engajadas, são pessoas infelizes. Então, aquelas pessoas que estão sobrevivendo. Porque a gente tem uma frase que eu amo, que fale: trabalhe com algo que você ama e você nunca mais vai precisar trabalhar na vida, né? Então, é triste a gente olhar esses números, porque quando a gente olha que apenas 25% das pessoas podem estar realizadas, é muito baixo. Muito. Né? Por isso que a gente tem visto aí um número enorme de pessoas com burnout, com depressão, com ansiedade. Tem outro número legal que as pessoas precisam saber também: todas as empresas de maior porte que têm estrutura de gestão de pessoas geralmente fazem avaliação de competências e desempenho. Tem um cálculo de Pareto, Lívia, que naturalmente quem está performando na empresa é apenas 20% do quadro. E aí reforça a pesquisa da Gallup que ela trouxe, né? Então, geralmente quem está performando, sim, tem pessoas performando, entrando em burnout. Mas naturalmente uma pessoa que está tendo alta performance, ela gosta muito do que ela faz. Eu sei porque eu trabalho dentro das organizações e eu percebo. As pessoas de mais alta performance, elas são muito felizes fazendo a entrega delas. Ou seja, eu estou conectado com o que eu gosto, estou conectado com o que eu faço de melhor e com o meu talento. Né? Sim. Então, os números trazem pra gente indicadores aí do que está acontecendo nas organizações. Que, como eu falei, começou lá atrás. Hoje a gente tem um misto de gerações trabalhando. X, Millennium, Z. Que é um desafio enorme. É enorme. É um desafio geracional que a gente fala. Mas há uma diferença dessa minha geração para a geração que está aí. Essa geração, ela quer ser feliz trabalhando. E não está errado. Eu vejo muito gestor, porque eu dou treinamento para pessoas muito da minha idade, um pouco mais maduro, que são os milênios, reclamando dessas queixas dos mais jovens. Mas quem que está errado, afinal de contas? Eles buscam algo para poder ser felizes. Porque o trabalho faz parte do ser integral. Não existe uma pessoa que trabalha e outra que vai para casa. Somos seres integrais. A gente precisa ser feliz nos nossos campos da nossa vida. Na roda da vida a gente tem que estar feliz. Né? E já que eu vou passar a maior parte do meu tempo no ambiente de trabalho, eu tenho que estar trabalhando com alguma coisa que eu seja feliz. Isso é ruim, as pessoas infelizes, até insatisfeitas, é ruim para a empresa e para o profissional. É horrível. Porque ela não acaba não performando tão bem como ela deveria. Imagina uma pessoa dessa infeliz que é líder, gestor, né? Porque líder não é, né? Ela vai transformar vários abaixo dela em feliz. Né? Porque o comportamento dela não vai ser legal. E você vê empresas hoje tomando algum tipo de ação para aliviar até esse lance do burnout, que a gente vai entrar um pouco mais a fundo sobre essas doenças psicológicas que a gente acaba desenvolvendo por conta de frustração no trabalho. Mas você vê hoje as empresas tentando correr atrás para melhorar esse ambiente? Sim, eu acho que falta ter mais constância. Mas sim, principalmente as grandes, elas já têm bastante prática para ajudar as pessoas. Por exemplo, há 12, 15 anos, eu vou nas empresas e um dos módulos que estão na pauta do RH é autoconhecimento. Autoconhecimento e inteligência emocional.
né? Então, ou seja, há uma preocupação pagando coach para essas pessoas, mesmo sabendo correndo o risco que elas podem querer sair da empresa, mas tem empresa investindo e não é um processo barato o coach executivo. Então, muitas empresas contratam um coach executivo justamente para realinhar essa pessoa, porque essa pessoa tem muito a entregar e eles percebem que ela está perdida às vezes. Ela precisa de uma reorientação, ela precisa se enxergar como profissional que ela é, né? No caso dessa pessoa que nos mandou que está muito triste, eu vou falar um pouquinho mais porque eu tenho uma percepção a respeito do que está acontecendo, né, com ela, né? Talvez possa ter sido uma escolha equivocada lá atrás, que ela escolheu uma profissão que não conversava com ela, não conversava com o eu dela, como a Andressa falou muito bem. Ela se desconectou dela mesma, talvez fez uma escolha que não era a escolha do coração dela, das habilidades dela, e ela foi se perdendo. Por quê? Ela tentando se achar, ela foi se perdendo. Ela trocava de emprego, aí ia para outro lugar, aí trocava de função, aí não é nada daquilo. Ela não parou para ela se observar, né? Peraí, para tudo, né? Tem um autor que chama Simon Sinek, e ele fala muito claro sobre propósito. Ela até fala aí, né? Ela já sabe o que ela tem que fazer, que é se conectar com o propósito dela. O nosso propósito, Lívia, a gente conhece ele, sabe dele na primeira fase da adolescência. Ali tá borbulhando o nosso propósito. E a gente não presta atenção. Ali os nossos dons estão borbulhando. É nessa fase que a gente tem que prestar atenção. Qual é a fase? Da adolescência. Da adolescência, olha só. E o Simon ainda fala mais. É nessa fase que a gente sabe pro que a gente veio. Porque é nessa fase a gente tá muito verdadeiro com a gente mesmo. Na fase da adolescência. Que é quando eu tô me desconectando dos meus pais, a gente não tem tanta influência assim. Aí eu tô olhando pra sociedade, pros meus amigos. Eu tenho uma análise crítica melhor. Eu tô mais eu ali, sabe? Eu tô querendo ser feliz. O adolescente, ele tá saindo da infância. Ele não é nem adulto, nem criança, naquele limbo, né, Andressa? Coitado. Mas é uma fase que ele precisa prestar atenção. E meus workshops, que eu dou workshops de propósito, eu faço a pessoa voltar para esta etapa. O que você gostava de fazer quando você era adolescente? Essa época. O que te chamava atenção? Quais eram os teus hobbies? Quais eram os teus reais interesses? E a gente acaba não dando muita atenção, né? Porque a gente, assim, eu falo até como tia, eu tenho sobrinhos que estão nessa fase. E eles começam a desenvolver. Sim. E a gente pensa, meu Deus, se ela escolher essa profissão, ela dificilmente vai ganhar dinheiro, né? A gente tem essa preocupação também. Muito. Eu tô me colocando aqui porque eu sei que é uma preocupação que os pais têm, né? Puxa, ela vai querer ser atriz. A chance de dar certo é pequena, né? Ou dela estourar e começar a ganhar dinheiro realmente. Eu tô falando um caso hipotético aqui, né? Mas é uma preocupação e a gente acaba influenciando e tolhindo o sonho daquele adolescente. A gente acaba matando os sonhos, né? Dos filhos, porque a gente tem, inclusive, um peso muito grande na sociedade, que é muito antigo, que a adolescência não é adolescência, ela é aborrecência. Então, se ela tem uma conotação tão negativa, então o que é o lugar de fala, o que é a verbalização desse adolescente? Não é nada, porque ele é apenas um aborrecente. Então, o que ele fala é besteira. O que ele está falando, ele não sabe de nada, então não é validado. Então, quanto a gente quebra os sonhos e aquilo que é mais real e verdadeiro, que está presente no nosso adolescente, por uma negativa histórica que a gente precisa quebrar. Ele não é um aborrecente, né? E se ele está aborrecido, muitas vezes é porque ele tem muitas razões por estar. Será que esse adolescente, ele é ouvido pelo pai, pela mãe? Será que esse adolescente, ele é visto, enxergado pelo pai e pela mãe? Então, assim, no momento que a gente vive de uma sociedade caótica, globalizada, onde as pessoas só pensam em fazer dinheiro, né? E elas estão muito desconectadas com elas próprias e com os outros, porque a gente não vê pessoa mais disponível presencialmente olhando para você e realmente ouvindo o que você tem a dizer. A gente vive isso todo dia, toda hora. Agora, imagina numa família que é cheia de complexidades, será que esse adolescente está sendo percebido, visto, ouvido? Então é por isso que cada vez mais cresce esse tolimento do que é mais rico na adolescência, e aí fica um adolescente perdido. E ele vai tentar ser visto de uma maneira muitas vezes tóxica, prejudicial, porque dentro da casa dele ele não é ouvido. Ele quer atenção, né? Isso, e aí ele vai ter um problema
Vai. na vida adulta, porque aí quando ele tá com 40, 50 anos, ele descobre. Que ele foi infeliz. Infeliz a vida inteira. E quem é ele? Com 40, 50 anos, ele para pra se perguntar quem sou eu, o que eu quero. Mas a gente pode, independente, assim, ter esse tipo de crise na carreira, sim. porque eu falo assim, não necessariamente você tem um problema como adolescente, eu tô falando porque eu já tive crise de carreira, tá, Sim. gente? A Cláudia me conhece há muitos anos. E eu cheguei num ponto que eu entrava em empresas, eu não parava muito tempo, eu não via propósito, porque tem um lance também que chama-se valores, né? Sim, Quando sim. teus valores não batem com o da empresa. Você fala, eu não tenho nada a ver aqui, né? Não combino aqui. Ou então eu não gosto disso que eu tô fazendo. Então eu acho que todo mundo acaba passando um pouco por essa fase de descoberta. Sim. Né? O que eu gosto, no que eu sou boa. Até porque a gente muda, né? Ao longo da vida, a gente Exato. é uma pessoa. E até eu tava falando, por exemplo, o que eu fiz, eu sou publicitária, né? Mas quando eu entrei na faculdade, há muitos anos atrás, nem existia o que eu faço hoje. Hoje eu trabalho com tecnologia, com digital, que não existia naquela época. O que prova que as carreiras são dinâmicas. Sim. Que ao longo da nossa vida a gente pode passar por várias corporações, inclusive é bom para entender o que a gente gosta, o que eu quero fazer, onde eu sou boa. Né? Eu já tive um caso, até para compartilhar com vocês, porque eu acredito muito também em perfil comportamental, tá? Sim. Eu claramente sou uma pessoa da comunicação, da venda, né? O perfil comportamental, inclusive, é um dos indicadores para eu entender no que eu sou. Eu consigo ser melhor. Exato! O teu perfil comportamental não te limita a fazer nada, mas ele te potencializa a fazer tudo. Exatamente. E assim, se eu tô num cargo em que eu estou fora do meu perfil comportamental, como eu já tive um gestor, que não é líder, né? Um gestor que me colocou para fazer análise de dados 80% do meu tempo. É óbvio que eu vou ficar infeliz, eu não vou Sim, gostar. sim. Não quer dizer que a gente, no nosso cargo, não vai fazer coisas que não gosta. Qualquer Vai fazer. carreira Sim. tem Vai aquele fazer. momento, porra, vou ter que tratar com contrato, né? Eu não gosto de ver a parte de contrato. Ou então, poxa, eu vou ter que fazer isso. Mas isso representa quantos por cento do teu Exato. tempo? É isso que Exato. você tem que entender. É quanto tempo, né? Se você, eu falo isso muito nos meus workshops para os líderes, se 70% do teu tempo você está fazendo aquilo que você mais gosta e 30% não, você está no lugar certo. Ok. Sim. Você é a pessoa certa no lugar certo. Porque 70% das tuas entregas você gosta de fazer. Vai ter uns 30 chato pra caramba. sim. Olha, eu considero que eu sou uma profissional que eu escolhi muito certo a minha profissão. Depois que eu saí da área de TI, escolhi trabalhar com desenvolvimento, eu acertei. Também tive crise de carreira, mas era assim, tipo, sair de ser empregada para virar empreendedora. Né? Uhum. Isso é uma mudança muito difícil para a pessoa. Sim. Né? Então, existem essas crises, como você teve. Mas lembra-se que eu falar para você, você ainda não está numa empresa que tem a cultura e os valores que você tem. No dia que você entrar numa empresa com um líder de verdade, uma pessoa que te trata, porque você não teve líder, você teve chefes. Infelizmente, você teve uma sequência de chefes. E eu não tô falando porque eu sou tua amiga. Eu conheci a história, porque quando era alguma coisa, eu falava, Lívia, tem paciência, toma isso como aprendizado. Lembra? Eu falava. Mas, de verdade, você teve ao longo da sua carreira muito chefe. Tóxicos, inclusive. Isso. E passei por assédio moral, inclusive. E você, na hora que você achou, eu falei, você vai achar. E aí você começou a ser muito feliz no trabalho. É verdade. Não era a sua Mas profissão. é isso que a Cláudia está falando, de extrema importância. O que você, né, colocou antes, assim, será que essa pausa e esse questionamento, isso é normal, é saudável? Sim. É extremamente importante que a gente tenha na vida da gente várias pausas para a gente se perguntar, eu tô no lugar certo? Isso que eu tô fazendo é o que eu gosto mesmo? Né? As coisas que eu não gosto, eu vou executar também. Mas a maior parte, eu sinto prazer, eu gero prazer pro outro, o outro tem um desenvolvimento que é bacana através do que eu proporciono nele. Então, assim, a vida legítima, ela acontece na inconstância das coisas. Exato. Então, todo mundo precisa ter consciência de que não é quando tudo tá tranquilo e tá tudo bem comigo que a vida legítima está acontecendo. Sim. A vida legitimada, ela acontece quando eu paro e falo, opa, tem alguma coisa que não tá legal aqui. Deixa eu repensar e olhar o que tá acontecendo. Eu me questionar, será que isso aqui tá legal? Será que esse lugar faz bem? Porque às vezes a pessoa, ela se encontra insatisfeita, mas porque ela tá no lugar errado, porque os valores da empresa e os valores dela não batem, porque, como a Cláudia falou, não tem um líder, tem um chefe, um pajezão velho lá, entendeu? Que tá ferrando com a vida dela, porque às vezes é um chefe invejoso, sabe que o outro tem um potencial, potencialidades muito, né, melhores do que a dele próprio. Então, assim, esses questionamentos,
eles são essenciais para que a gente possa evoluir e a gente possa encontrar realmente o nosso lugar ao sol. Com certeza. E a gente pode continuar. E tem uma Cláudia. coisa que é muito importante, gente. Eu quero falar para quem tá me vendo e me ouvindo. Nunca é tarde para você fazer mudança de carreira, começar a estudar, começar do zero. Não tenham medo. Hoje a gente tem tanta opção, tem cursos online, formações online, pós-graduação. Cara, se você parou, deu esse stop que a Andresa falou, que mesmo que eu esteja muito feliz, de vez em quando eu tenho que parar. Epa, peraí. Sim. Né? Deixa eu olhar aqui, deixa eu Sim. se calibrar, sabe, Lívia? Eu acho que a pessoa nunca é tarde para ela recomeçar, nunca é tarde para ela voltar a estudar, nunca é tarde para ela se reciclar, nunca é tarde para começar uma nova carreira. Não tenham medo de ser infeliz. Isso vocês têm que correr disso daí. Tenham medo de né? continuar fazendo aquilo que não tem graça Exato. nenhuma para você. Outro dado que você falou das carreiras. Tem pesquisas que apontam que a partir desde a década de 2000, as pessoas terão, até o final da sua vida, que a gente vai viver mais, até 3 carreiras diferentes. Olha. As pessoas vão ter, a gente vai viver mais. Você vai ver muito mais pessoas mais velhas dentro das empresas. Pessoas que vão se aposentar, mas vão continuar trabalhando. Né? O mundo está envelhecendo, inclusive, né? Então as pessoas vão ter até 3 carreiras e tudo bem. Hoje, na hora do almoço, a gente estava tendo uma conversa com uma adolescente, lembra? A minha sobrinha, extremamente angustiada, porque ela precisa fazer vestibular. E ela está em dúvida entre 3 opções. Totalmente diferentes. Totalmente diferente. Sim. Eu falei, minha filha, não se preocupe não. Não se preocupe com isso. Você vai fazer a escolha, mas não fique sofrendo por isso não. E tudo bem, se você escolher e lá no meio do caminho você sentir que não era, mude. Sabe o que eu brinco muito no consultório? É uma coisa muito real e verdadeira? Por que o carro tem a marcha ré? Porque em um determinado momento não dá para seguir adiante. Eu engato ré, eu viro para a direita ou para a esquerda. Então tudo aquilo que a gente faz na vida, em algum momento não deu certo, nunca é tarde para eu parar, engatar minha rézinha com meu fusquinha e falar, eu vou pegar outro trajeto porque eu tenho o dever para comigo de me fazer feliz e satisfeito em algum lugar. É pra isso, gente. Inclusive é um ato muito inteligente de coragem, né? Sim. Porque o bom jogador, ele sabe a hora de sair de campo. Sim. Sempre. Então, se você... Igual uma pessoa que abriu um negócio, tá lá, uma loja, a loja tá dando prejuízo, mas ele tá pegado àquela ideia. Ele não tá sendo bom empreendedor. Sim. Porque o bom empreendedor, ele sabe a hora de mudar o jogo, Sim. de sair de cena e mudar o jogo. Então, não tenham medo, de e quebrar verdade. também faz parte, ó. O dono da Natura quebrou 7 vezes até a Natura ser Natura, né? Então tem histórias de empreendedores que quebraram algumas vezes para dar certo. Porque ele aprendeu, com os erros dele, ele aprendeu. O empreendedor acontece isso, o empreendedor às vezes tem que rever a carreira dele. Sim. Será que é um negócio que era para mim? Que tem gente que abre negócio baseado no negócio alheio, em vez de basear no conhecimento que ele tem. Que é a pior coisa quando você abre um negócio que você não tem muito conhecimento daquilo, Sim. né? A nossa carreira é igual. A carreira dessa moça que tá muito angustiada, realmente ela tem que dar um stop. Ela precisa fazer isso. Daqui a pouco a gente vai dar a dica prática para ela. Mas ela já tem uma grande vantagem. Ela Já sabe. já sabe. Ela já sabe, ela já tá incomodada. E eu falo assim, você quer mudar? Antes de a luz chegar, o caos chega, se instala. A luz só vem depois do caos. Todos nós vamos passar por caos aqui, passamos e passaremos. Sim. Porque é o que você falou, é inconstância. Eu sei que eu sou alegre porque um dia eu fui triste. Então... A gente só entendeu? aprecia o valor do sol porque a gente tem a lua. Né? E assim... Só não concordo numa pessoa passar a vida inteira dela infeliz na carreira dela, porque a carreira compõe a pessoa que você é. É a existência seu hoje, estado, né? É o seu Sim. estado do ser. A sua carreira, sim, ela compõe um legado que você vai deixar. Então é importante que você esteja feliz. Não, e outra coisa, Clau, que é muito importante a gente frisar, que a pessoa que se encontra insatisfeita como essa moça, um dos primeiros pensamentos que vem à cabeça é: eu preciso buscar um lugar no mercado de trabalho e pedir demissão dessa empresa. Não necessariamente, Também porque o acho. desespero é tão grande, é tão Quer se angustiante, né? Então a pessoa, ela quer simplesmente sair daquele lugar que para ela é muito negativo, é muito aversivo. Então, não necessariamente, gente. Por quê? Você pode estudar outras áreas dentro da própria empresa que você se encontra. Existem várias empresas que permitem essa flexibilidade, Sim, inclusive. outros gestores, você pode ir analisando devagar, porque às vezes o teu perfil, ele
vai ser muito bem-vindo e vai funcionar de uma maneira muito mais funcional, muito mais com leveza em outras áreas, com outras pessoas, outros perfis, que às vezes eu não me dou bem com um certo perfil de gestor, mas eu me dou muito bem e consigo colocar as minhas competências, né, para funcionar muito bem ali na prática com outro tipo de personalidade. Então, é preciso muita calma nessa hora, muita cabeça no lugar. Ainda tem um fato, né? Eu quando fiz a minha mudança, que eu saí da área de tecnologia para ir para a área de RH, eu coloquei na minha cabeça que eu ia ser diretora. Falei, eu vou chegar ao cargo de diretoria de RH. E para eu chegar nesse cargo de diretoria, eu precisava passar por algumas sub-áreas do RH. E uma delas era uma área que eu não tinha muita habilidade por causa do cálculo, DP. Que nem você, eu não gosto de análise. Eu acho desgastante. Eu passei 2 anos nessa área, Lívia. Eu passei 2 anos. Foram 2 anos horríveis. Eu também vivi Mas eu isso. ficava assim mesmo. Eu tenho um propósito. Eu tenho uma meta. Eu sabia onde eu queria chegar. Eu não tinha, me jogaram na área porque o cara era ruim. O cara não soube valorizar meu potencial, me colocou pra fazer cálculo 80% do meu tempo, eu podendo vender pra ele. O cara me joga pra fazer cálculo, eu tive nem essa opção. Pois é. Não era uma meta. Eu tinha uma meta. Eu falei, gente, eu preciso aprender isso aqui, porque no dia que eu for... Eu já me imaginava lá, tá, Andressa? No dia que eu for diretora de RH, eu vou precisar conferir uma folha. Como eu vou conferir uma folha de pagamento se eu nunca fiz uma folha? Eu não posso ser a pessoa que só manda, eu preciso ter passado por experiência. E aí, toda vez que eu lembrava disso, ai, eu adoro cálculo. Mentira, só que não, né? Mas eu me programava pra aquilo ali. Ela se enganava. Mas eu sempre ficava fora do expediente porque eu tava com medo do erro. Porque quando a gente não tem talento, habilidade pra algo, a gente fica com medo de errar. Com certeza. E aí eu conferia, reconferia aquela folha. Nunca teve, graças a Deus, nunca teve. É porque eu sabia que eu não era boa naquilo. Por isso é importante o autoconhecimento. Eu fazia um inventário das minhas habilidades. Do que eu sou boa e do que eu não sou. Eu saí da área de TI porque eu não era muito boa em lógica. Ia dar ruim uma hora. É importante a gente saber isso, gente. Todo mundo tem lado bom e lado ruim. Gente, não acha que eu sou profissional perfeita. Eu não queria ser perfeita. Não dá pra ter todos os skills, mas né, isso, juntos. porque isso que você tá falando, né? Eu que sou psicóloga e eu sou totalmente humana, das humanas, do humano, né? E eu caí, né? Psicóloga, trabalhar organizacional e vai pro RH, mentira, vai pro departamento pessoal. Bom, departamento pessoal é só cálculo, número. E aí lá vai eu cair lá. Aquilo pra mim era morte. E eu fui fazer N cursos, porque eu falava, não, eu vou fazer curso porque se eu não sei, eu tenho que aprender. Gente, pelo amor de Deus, que curso que eu queria comer aquelas folhas do ódio. Por quê? Porque folha de pagamento, dinheiro, não era pra mim. Uma brincadeirinha, né? Eu gosto de gastar, não gosto de contar. Quero gastar, né? Mas assim, não era. Aquele negócio de conta não entrava na minha cabeça, gente. Então, assim, foi uma tortura algumas vezes. E assim, fui pra área depois de treinamento. Fui pra área de recrutamento e seleção. Uma delícia, porque a gente tá nessa área das comunicações, não é só humano, né? Não é só fazer algo com o propósito de ajudar o outro, que as 3 aqui tem isso na veia mesmo, no coração, na alma, as 3. Mas assim, gente, você passa por área, você fala, nossa, aqui o negócio tá indo de vento e popa. Quando eu caí em recrutamento e seleção, fazia lindamente. Quando chegava pro gestor, ele falava, não, mas eu não quero esse. Eu quero o Joãozinho, que o Luciano não sei de onde indicou, e eu quero que... Então, era um desserviço, o teu serviço todo feito, executado lindamente, para ser jogado na primeira lata do lixo. Então, tem muitas coisas que só a experiência vai nos dar, né? Eu acho que é importante diferenciar. Sim. Por exemplo... Eu tenho um foco no futuro e eu preciso passar por essa área. Exato. Ok, você se desenvolve. É uma necessidade. Agora, se te jogaram de paraquedas nessa área e você não gosta, não perca seu tempo fazendo curso, porque não vai contra o teu skill, o teu amor. Você sair mesmo. Vai fazer algo que você gosta. Sim. E aí, pensando nisso, do ponto de vista até psicológico, a gente tem visto aí. Acho que o Brasil é o país que mais está com doenças mentais, de depressão, ansiedade, tá pânico no mundo. Tá muito alto. Quando a gente olha do ponto de vista psicológico, todas são situações do emprego, trazem esse tipo de questões psicológicas, certo? Você tem visto muito isso, assim, no teu dia a dia? Como é que você tem endereçado essas questões de pessoas com problemas de ansiedade, depressão, etc., por conta do trabalho? Qual é
a dica, né? Como é que você trata um caso desse, por exemplo? Então, na verdade, o consultório hoje, ela tem recebido um número muito maior de executivos com problemas emocionais e, assim, com transtornos emocionais, psíquicos. Por quê? Porque muitas vezes essa questão do eu preciso trabalhar porque eu tenho conta para pagar, isso é a pior coisa que tem. Porque dentro dessa situação, a pessoa, ela vai aguentando por muito tempo o problema emocional dela. Então ela vai passando por cima, ela vai empurrando com a barriga, ela vai passando por cima. Então ela vai fingindo que não está acontecendo nada. Então quando ela chega na clínica, ela já está com síndrome de pânico, ela já está com burnout estabelecido, ela já tá com ansiedade no nível muito alto, e assim, quando ela chega com crises de ansiedade, ela já tá batendo no transtorno do pânico mesmo, porque a sintomatologia dela é muito grande. Então, a dica que eu dou, você começou a perceber um pequeno desconforto quando você levanta da cama para ir trabalhar, você começa a ter um pouquinho de taquicardia. Você sente tristeza de saber que você vai ter que se arrumar para ir para aquela empresa, que você mais um dia vai ter que executar aquela atividade. Então, quando você perceber isso pequenininho dentro do corpo, porque é o corpo que sinaliza primeiro, não é o pensamento. O corpo começa a mostrar alguns sinais e aí você vai começando a pensar, eu acho que eu não estou feliz, eu acho isso, eu acho aquilo. Então, mesmo que seja um desconforto pequenino, se atente, porque tem algo que vai ficar maior e você pode cair num transtorno sim, e as coisas ficarem mais difíceis para que você possa retomar o teu lugar de saúde mental, o teu lugar de tranquilidade. Então, a primeira dica é isso. Ao mínimo sinal de desconforto, comece a abrir os seus olhos. Será que realmente tem a ver com a tua profissão? Tem a ver com o seu legado? Tem a ver com a empresa que você trabalha? Procure ajuda. Procure um coach, procure um psicólogo, procure um mentor para você poder falar desse desconforto que está começando. Porque aí a gente destrincha. Porque às vezes ele começa a perceber um desconforto pequeno, mas quando você vai destrinchar esse assunto, vira uma coisa muito maior. E aí a pessoa descobre, né, que era aquela pontinha do iceberg, mas o negócio já tá, inclusive, gigante. Porque às vezes começou em outro momento e às vezes não tem nada a ver com o que ela tá fazendo naquela empresa, naquele momento. Às vezes são outras questões. Eu falo que o meu termômetro sempre foi domingo. Eu Sim. sempre falava, quando domingo você começa a te dar uma depressão, uma tristeza, porque amanhã é segunda, aquilo pra mim era o maior indicador que eu não estava feliz no trabalho. Domingo começava a minha tristeza, olha só, antecedência, não era nem na segunda de manhã. Domingo à tarde, assim, o Fantástico, na época que passava o Fantástico à noite, né? Me dava uma depressão. Eu falava, ai, vou ter que trabalhar amanhã. Aquilo, ou seja, tem alguma coisa que tá errada, né? Hoje... Isso é muito importante, Lívia. Eu só queria esclarecer uma coisa, porque você estava insatisfeita, né, Muito. nesse lugar. Essa é uma questão à parte, tá? Porque tem uma questão da neurociência do cérebro, que acontece no nosso cérebro, que é importante passar aqui para as pessoas saberem. O nosso cérebro, quando chega na sexta-feira, veja, inventaram o sextou, não é? Uhum. Na quinta-feira, o nosso cérebro começa a entrar meio que no ritmo carnavalesco do final de semana. Ele já começa a entrar que sextou. Na sexta-feira, os funcionários, eles rendem muito menor do que nos outros dias. Porque ele já tá no clima, já tá entrando. Então, o que acontece com o nosso cérebro? Ele vem na segunda-feira até ele aquecer o motor e subir. Na quarta-feira, ó, tá todo mundo no rendimento power. Quinta-feira, ele começa a declinar porque virá o final de semana. O que o cérebro entende? Vou ficar de folga, eu vou ficar bem relaxadão. Então, final de semana é dia do churrasco, da picanha, da cervejinha, da piscina, da praia. Então, o cérebro entrou em declínio para esse descanso. Quando chega o domingo, o cérebro começa a pensar, Jesus amado, amanhã eu vou ter que chegar lá, a agenda vai estar cheia, eu não sei quem que eu vou encontrar na empresa, eu não sei qual BO que eu vou pegar lá. Então o cérebro começa a frear, ele começa a querer se distanciar daquilo que vai ter o quê?
gasto Gasto energético, porque eu tenho que elaborar e recomeçar a movimentar o motor. Então, por isso também que a gente no domingo não quer que a segunda-feira ela chegue, tá? Então pode tem ser também um processo caso cerebral. É que hoje eu não tenho isso e eu fico muito Sim, feliz. Não sei sim. se é porque eu trabalho de segunda a segunda. É porque eu amo o Sim, que é eu porque faço. hoje você tá muito feliz. Naquele momento você tava infeliz. Mas às vezes tem pessoas que não tá infeliz e o cérebro ele faz esse movimento em todas nós. Todos nós temos esse movimento de sextou e domingo na hora do Fantástico, ou que você tá querendo ver uma Netflix e você tá, mas 11 horas é hora de dormir, porque amanhã 6 eu preciso levantar. É um processo natural, eu só queria colocar Boa, como importante. informação mesmo. É importante mesmo. Sim. Né? Porque assim, é difícil então você ver um caso, quando você vê o caso de você estar insatisfeita, Sim. isso vai acontecer mais frequentemente. Eu, pela minha experiência, graças a Deus, eu já não passo mais por isso. Eu não me incomodo nem, às vezes, eu estar no final de semana ter que responder alguma coisa, se aparecer, porque é uma coisa que eu gosto. Então, eu tô num momento que, graças a Deus, depois de ter passado por muitos percalços, passei muitos anos aí tentando me encontrar, essa que é a verdade, porque a gente sempre vai passar por essas crises financeiras não, essas crises profissionais, né? Então a gente sempre vai passar por essas crises profissionais, mas é importante você saber detectar se você tá feliz e satisfeito ou não. E aí eu queria, pra gente ajudar essa ouvinte, né, de que forma prática ela pode começar a encontrar uma luz no fim do túnel para solucionar essa angústia dela de não se encontrar. Tá? Tem alguns caminhos que ela pode fazer, né? A moça que enviou a carta pra gente. Primeira coisa, a gente sempre recomenda a pessoa realmente buscar um processo terapêutico. Não posso, não é terapêutico, sei lá, já entendi que não é. Foi escolhas infelizes que eu fiz. Ok, então ela precisa inventariar a pessoa que ela é. Começando pelos comportamentos que ela entende que são os comportamentos dela de sucesso. Tem até um assessment, não tem? Que você... Tem. Gente, bora falar, porque é muito legal. No site da Soul Academy tem um assessment muito legal. O que é assessment? Bora explicar o que é assessment primeiro. É um questionário onde faz Isso. um inventário. Né? Nesse que eu tenho, que é gratuito, ele trabalha em cima das 4 inteligências. Tá. Esse ajuda na questão do autoconhecimento. Mas tem uns inventários que tem vários gratuitos, inclusive, da tipologia MBTI, por exemplo, que é baseado em Jung, para a pessoa entender um pouco da personalidade dela, tem gratuito na internet. Da pessoa entender ali qual é a tendência dela, qual é o perfil dela. Porque o nosso comportamento, como você falou, ele, de novo, ele não nos limita a nada, mas ele nos potencializa a tudo, tá? Eu conhecendo o comportamento, eu consigo controlá-lo. Comportamento que eu não conheço, ele me controla. Então, eu preciso entender que comportamentos são esses que eu prefiro e que são os meus comportamentos de sucesso. E vejam, né? Inventariar. Ah, eu não sei. Peça feedback. Mais uma vez, autoconhecimento, né? Peça a feedback. chave. Peça feedback pros amigos mais próximos que te conhecem, principalmente desde a adolescência. Pergunte pros seus pais, que te conhecem também desde muito cedo, te observam. Pergunta o quê? Pergunta, tipo, o que você acha que eu sou boa? O que você acha que eu sou boa quando eu faço? Tem uma pergunta poderosa pra essa pessoa se fazer. Se você não precisasse ganhar dinheiro algum e tivesse tudo que você precisa, financeiramente falando, você faria o quê? Olha só, Né? essa pergunta é muito poderosa mesmo. O que você pagaria para fazer? Eu pago, eu tenho dinheiro, eu quero pagar para fazer isso. O que é isso? O que é isso? Entendeu? Ah, Cláudia, tirar foto. Cara, então vire o melhor fotógrafo que você puder, né? Toda profissão, ela pode ser de sucesso. Basta você se dedicar a ela. Ser o melhor do que você poderia ser naquela profissão. Né? Eu passei isso na minha casa com a minha filha. Ela queria ir para uma profissão por causa de dinheiro. Eu falei, aqui você não vai fazer isso não, filho. Porque aqui, casa de ferreiro não é espeto de pau. Você tem talento para ser artista. E ela tinha esse mindset, que é a sociedade, que não fui eu não fui uma mãe que projetava a carreira em filho, não, tá? Aí ela pegou e falou assim, mas eu não vou ganhar dinheiro se eu for artista. Eu falei, só se você for uma péssima artista. Todo artista, médico, advogado, tudo dá trabalho para estudar. Seja melhor que você puder ser. A minha filha trabalha com arte hoje. E é bem sucedida. Bem sucedida, é empreendedora, é feliz. Você né? sabe que você está falando uma coisa muito, seja
a melhor atriz empreendedora. Essa questão do melhor é muito importante. Melhor E é o não é melhor. comparando, não, Sim, tá, eu Luísa? sei, Não tem eu que comparar. entendi. Por isso que eu tô falando do melhor. É o melhor que habita em ti. Uhum. O que tem de melhor em você que está ligado a isso que te gera prazer? Exato. Por quê? O melhor, gente, é intrínseco de cada um. Sim. Mas pense assim, eu estou sendo agora mediano no que eu faço ou estou Que sendo a o gente melhor sabe. que eu posso? Que eu Sabe posso. por A gente quê? sabe. Porque o mediano, médio, vem de medíocre. Uhum. Isso é muito importante as pessoas pensarem nisso. Será que no que eu faço eu estou sendo medíocre ou o melhor que eu posso ser? Então, essa ganância, essa energia do sair do lugar e fazer o melhor naquilo que você ama mais, tem maior potencialidade, força mesmo, para realizar, isso é muito importante. É, lógico. E foi muito importante essa fala sua para tua filha, Cláudia. Assim, o quanto nós perdemos de oportunidade para incentivarmos os nossos filhos naquilo que eles têm de maior dentro deles. O meu filho, quando era pequenininho, eu brincava, perguntava, o que você queria ser? Uma vez ele falou, pintor. Eu falei, filho, eu amo artes. Eu falei, pintor de quadro? Ele falou, não, mamãe, de parede. Eu achei aquilo bárbaro, porque criança gosta de fazer o quê, gente? De pintar. Uhum. Então, naquele momento, aquilo era o que ele tinha de maior potencialidade e o que trazia maior expressividade do eu dele. Ele tá ali e pintar. Era o maior sonho da vida dele. E há pouco tempo ele falou que queria ser arquiteto. Agora já estamos dando... E que tem tudo a ver, entendeu? É. Ele desenvolve cada jogo que eu fico assim louco, que é uma construção. Então, assim, às vezes você olha e você fala, ai, mas queria ser pintor, queria ser arquiteto. Aí fala de TI. Gente, se a gente for parar pra pensar, muitas coisas, umas levam a outras. Então, às vezes, a gente, enquanto pai e mãe, a gente nem sabe. Você precisa entender mais a Preocupa com isso, fundo, não. né? O que é aquilo que ele tá falando que ele quer ser. Gente, é a principal dica. O que existe hoje, amanhã pode nem existir É, mais. sim. A tecnologia tá vindo aí com tanto avanço, as carreiras estão todas A gente vai novas. ter que se reinventar o tempo Exato. todo. Hoje tem carreiras que não tem nem formação na faculdade ainda e as carreiras já estão sendo executadas É. em real time. Então, assim, é muito que descobrir não só o que você gosta, mas oportunidade Exato. também. E Boas essa oportunidades. dica dela, conhecer os comportamentos que a favorecem, os valores dela, porque se ela vai sair para procurar outro emprego, ela também tem que avaliar o lugar onde ela vai entrar. Sim. Né? Então, os meus valores têm que conversar com os valores dessa organização. Não, nada é 100%, tá? Outra coisa que eu quero falar pra vocês. Nada é match 100%, gente. Pelo amor de Nem em Deus. casamento, nem em Nada, lugar nenhum. nada. Nem empresa. Nem pai e filho. Não nem tem pai e nada filho, perfeito. não Se, existe. eu vou numa empresa, ela me chamou pra essa entrevista. Essa empresa tem uma cultura que bate com as coisas que eu acredito por 70%. Lembra sempre dessa regra, 70%, que é um índice maravilhoso. Cara, sim. Me vejo. Converse com pessoas que já estão lá, porque tem empresa que se vende muito bem, né? Sim. Aí na hora que você entra, o negócio é outro. É. Então, aí converse com pessoas que já estão lá, ou que saíram de lá, né? Faça o seu trabalho investigativo. Hoje, a gente também seleciona um lugar pra gente entrar. Porque, minimamente, o ambiente tem que ser bom. Esse lugar que eu passei 2 anos no DP, o lugar é maravilhoso. Eu suportei trabalhar no DP, além do ambiente ser legal, e eu ter uma líder legal, o ambiente era legal, o trabalho não era muito legal. Então, eu coloquei na conta dos 70%, né? Falei, eu sei onde eu quero chegar. Então, essa pessoa tem que fazer quais são os meus valores, quais são os meus comportamentos, o que é essa habilidade que eu tenho, e se eu focar nela, isso vai fazer eu ser feliz. E vai lá, faz um coach de carreira, faz uma orientação profissional. Cláudia, eu não tenho dinheiro. Tem trabalhos voluntários de grupos fazendo isso hoje. Tem alguns. Tá? A gente vai até sugerir para Sim. vocês, eu acho que é importante. Existem grupos que fazem de forma voluntária sessões de coaching, Sim. sem custo. Você entra, você preenche um questionário, Você Então, passa por uma seleção. passa por uma seleção. Existem, por exemplo, tem questionários de assessment que você pode encontrar Gratuitos. gratuitamente na internet. No site da Soul tem um que é sobre As 4 as 4 inteligências: emocional, espiritual, física, e física, racional, racional. inteligência emocional e espiritual. Gente, vamos investir no autoconhecimento. Eu acho que é isso que é importante. Quando a gente É. sabe quem a gente é, o que a gente gosta, já te mostra um pouco o caminho que você quer seguir, né? E aí, assim,
encorajando essa ouvinte, essa leitora. A gente espera muito que você consiga realmente entender, se conhecer, ir atrás dessas ferramentas que estão aí, estão disponíveis, né? E a gente espera muito que esse papo tenha te ajudado a seguir em frente. Tem mais alguma outra dica? Posso... Não, é só não entrar em desespero, não largar o emprego vou largar o emprego, largar tudo, concordo com a gente tem que construir a nossa carreira B estando na A. Não dá uma de doido, larga, a não ser que você tenha um colchão de dinheiro, lógico. né? Sim. Aí eu vou falar, larga logo então. É. Mas vá construindo aos poucos isso e tenha paciência com você mesmo. Sim. Né? Olhe para dentro de você, uma reconstrução o tempo todo, né? Então, vá com calma, com cautela, se organize, se planeje. Depois você deu a virada, você já tá felizão com o que você faz. É um passo de cada vez. Não Exato. adianta querer movimentar as duas pernas Não. juntas, porque vai cair. Então, Tem gente assim, que respira e não pira. Vai devagar. Respira, né? respira e não pira. Isso, devagar. Ai. E sempre. Ai, que bom, gente. Adorei o papo de hoje. Muito obrigada. Foi ótimo. Querida ouvinte e tantas outras que se sentiram representadas aí com essa história. Espero muito que a gente tenha ajudado de alguma forma. Mais uma vez, se você tem uma história que você quer compartilhar, que você precisa de uma luz, precisa de um apoio, envia pra gente. A gente conta essas histórias de forma anônima, sempre. Sempre aqui, sem julgamento. A gente tá num momento de sororidade, a gente tá pra se apoiar. É o que a gente quer. A gente quer te ajudar a atingir teu maior potencial. Então conta com a gente. Obrigada pela audiência e a gente se vê na próxima.